Ok, vamos direto ao ponto. Hoje, a gente está no meio de um debate fundamental para quem está construindo qualquer coisa com o IA. Qual é o melhor jeito de conectar os agentes inteligentes com o mundo lá fora? De um lado, o tal do MCP. Do outro, a boa e velha CLI. É, no fundo, uma batalha pela eficiência. Essa imagem aqui mostra bem o dilema. O mundo do desenvolvimento de IA está bem nessa encruzilhada, tendo que escolher entre dois caminhos completamente diferentes. De um lado, o protocolo de contexto de modelo, o MCP, que é mais estruturado, mais pesado. Do outro, a interface de linha de comando, a CLI, que é super enxuta e direta. E essa escolha, olha, ela define tudo: custo, velocidade e até a confiabilidade das ferramentas de IA. Para a gente entender essa briga, vamos começar olhando o custo oculto do MCP. Qual era a promessa e qual foi o problema que apareceu no meio do caminho? Então, o que raios é o MCP? Pensa nele como um cardápio super detalhado. É um padrão em que a IA recebe um esquema super detalhado, uma lista completa com todas as opções e parâmetros possíveis para poder usar uma ferramenta externa. Lá em 2025, a ideia de ter um padrão universal parecia a solução perfeita para tudo, né? Agora, o ponto interessante é aqui, onde o problema fundamental começa a aparecer. O MCP usa o que a gente pode chamar de injeção de esquema. Basicamente, ele despeja todas as definições de uma ferramenta na janela de contexto do modelo antes mesmo de pedir para ele fazer qualquer coisa. Já a CLI é direta. Executa um comando, recebe uma resposta, simples assim, sem essa sobrecarga toda. E essa sobrecarga, claro, tem um custo bem real. Os testes de comparação começaram a mostrar uma coisa meio assustadora. Para fazer exatamente a mesma tarefa, o MCP se mostrou de 10 a 32 vezes mais caro no uso de tokens do que a CLI. É um custo que escala muito rápido. Mas não é só o dinheiro. Esse gráfico mostra uma coisa que talvez seja ainda mais crítica: a confiabilidade. A CLI chega perto de 100% de acerto, já o MCP fica ali em torno de 72%. Para quem está construindo uma aplicação de verdade que precisa funcionar sempre, essa diferença é absurda. E para fechar, se liga nesse dado de um estudo interno da própria Anthropic. A descoberta foi que só de fazer os modelos escreverem scripts de shell em vez de chamar ferramentas MCP, a redução no uso de tokens foi de incríveis 98,7%. É, um número que praticamente dispensa comentários, né? Bom, e tudo isso nos traz para o grande retorno da CLI, que está se mostrando, na verdade, a língua nativa da inteligência artificial. O pulo do gato está todo nessa frase. A gramática do terminal já está gravada nos pesos do modelo. Os modelos de linguagem foram treinados com milhões e milhões de exemplos de scripts de shell. Eles entendem de forma nativa como combinar comandos, porque viram esse padrão 1 zilhão de vezes. É a língua que eles já falam fluentemente. E o resultado dessa fluência toda se resume a isso aqui. Para a grande maioria das tarefas de desenvolvimento com o IA, a CLI é simplesmente mais rápida, mais barata e mais confiável. Ponto. E isso não é só uma ideia, uma teoria. A gente está vendo um ecossistema inteiro em ação com o kit de ferramentas CLI que está definindo o ano de 2026. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente esse movimento. Não é uma coisa de nicho, não. Todas as principais empresas de ferramentas para desenvolvimento, de GitHub a Stripe, Vercel, Supabase, todas elas lançaram ou melhoraram muito suas CLIs. Esse é o ecossistema que está moldando o jeito de trabalhar com a ajuda da IA. Mas o que exatamente essas ferramentas resolvem na prática? Bom, elas acabam com aquela coisa de ficar trocando de janela, saindo do código para ir num painel no navegador. Elas tornam as operações fáceis de automatizar e repetir. Elas se integram de um jeito supernatural com os agentes de IA. E o mais importante, elas tiram aqueles atritos, sabe? Aquelas coisinhas chatas do dia a dia do desenvolvimento. Vamos ver um exemplo bem concreto. Quem desenvolve sabe a dor que é ficar copiando e colando chaves de API entre ambientes. É um saco. E aí, com um comando simples como vercelenvpool.env.local, esse problema some. Um comandinho que resolve um problema super tedioso na hora. Essa é a verdadeira força da CLI. Então, o que isso tudo quer dizer? Quer dizer que a gente está vendo uma nova realidade se formar. Uma em que o futuro do desenvolvimento com IA passa, e muito, pelo terminal. Mas calma, isso não quer dizer que o MCP morreu. Longe disso. Como essa tabela mostra, a CLI é imbatível para tarefas de desenvolvimento, automação, script, mas o MCP ainda tem seu lugar, principalmente em necessidades corporativas, com autenticação complexa ou para serviços que ainda não têm uma CLI.
A melhor arquitetura, na verdade, usa os dois, cada um no seu quadrado. E isso nos leva à grande ideia dessa análise. O terminal não é uma viagem nostálgica, uma coisa de gente das antigas. Para quem está na trincheira, construindo e entregando produtos com IA, é ali que o desenvolvimento de verdade acontece, do jeito mais eficiente. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. À medida que a IA se torna nossa copiloto no dia a dia, será que a linha de comando está se tornando a interface definitiva para a gente interagir com as máquinas? Fica aí a reflexão.